Seja bem-vindo ao Papo de Veg, é o podcast do CTO Sorocaba, que é o Centro de Terapia Ocupacional de Sorocaba. Hoje, a gente começa com o segundo episódio do nosso Papo de Veg. Vamos falar sobre os custos ocultos da inclusão escolar. E para falar sobre esse tema polêmico, eu trouxe aqui duas autoridades no assunto. A Júlia Carvalho, ela é terapeuta ocupacional. Ela trabalhou com a gente no CTO e é uma das precursoras do programa Inclusão Essencial do Instituto Neurolink, do CTO Sorocaba, atuando com palestras e aplicando treinamento para mais de 200 professores da rede pública e particular também, em Sorocaba e região. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, é um prazer, estar aqui com vocês, discutir um assunto gostoso desse, contribuir com boas informações. E eu trouxe lá da Serra do Japi, lá de Jundiaí, o Emanuel Santana, que ele é cofundador da ADAPT, que é a referência na construção de experiência educativa que dialoga com os desafios e as possibilidades para os neurodivergentes. Falei certo, né? Seja muito bem-vindo, Emanuel. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Adriano, o convite. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui para bater esse papo com vocês. É isso aí. Então, o nosso tema, custos ocultos da inclusão escolar. Nós estamos falando aqui de 2010, nós saímos 10 mil matrículas de alunos com TEA para 880 mil em 2024. Isso com laudo. Sem laudo pode ser mais que o dobro que isso. Nós estamos falando aqui que 77% para mais dos alunos neurodivergentes, eles sofrem bullying e exclusão social. Nós estamos falando de um abismo de suporte, gente. Olha, 98% dos alunos com deficiência estão nas escolas regulares. Apenas 40% das escolas públicas possuem salas de recursos AE. As particulares nem consigo dizer. E somente 5% dos professores possuem especialização em educação especial. É um abismo. A inclusão sem suporte é uma exposição e compromete não só o neurodivergente, mas todo o sistema em volta, que entra em crise. Os típicos também entram em crise. Os professores também entram em crise. Os professores estão adoecendo. As escolas não sabem o que fazem. Outro dia, eu recebi uma pergunta de uma escola. Qual que é o limite de neurodivergente eu posso ter na classe? Eu falei assim, não existe limite. E daí que eu faço, se eu sou obrigado a receber? Como é que faz a inclusão? A palavra inclusão é fácil, é linda, né? E na prática? Olha esse dado. Alunos típicos, eles podem demorar mais de 30% do tempo de uma aula para começar a se organizar, porque a professora precisa organizar o espaço para reduzir crise. 30% do tempo significa mais de um trimestre. Em 4 anos significa 1 ano. Ou seja, em 4 anos os alunos perdem 1 ano, porque não conseguem fechar raciocínio, porque precisa esperar resolver a parte comportamental. Os típicos também estão sofrendo. E os professores? Os professores eu vou deixar para o Emanuel responder. Fala um pouquinho para nós. Tá fácil para a vida do professor, Emanuel? Ser professor no Brasil é um grande desafio, né? Eu sou professor, né? Então minha origem é essa. Aliás, é assim que quando eu vou no hotel, eu faço questão de falar, quando me perguntam qual que é a sua profissão? Professor. Né? E é realmente um desafio, né? Mas é uma escolha, né? Ser professor é uma escolha de boa parte de quem escolhe ser professor. E que bom que tem gente que pode escolher com quem trabalha, né? Tem gente que não pode, né? Então, tem gente que pode. Eu não escolhi trabalhar com autista, né? Não foi uma escolha minha, né? Eu pesquisava outras coisas antes do autismo. Eu pesquisava o menor caminho de aprendizagem que uma pessoa pode ter para
ter um conhecimento, para adquirir um conhecimento. Então, qual é o caminho mais curto? Era meu campo de pesquisa. Meu mestrado foi em cima disso, minha pesquisa em cima disso. Mas eu tenho 3 filhos autistas, né? Então, aí eu fui chamado para esse... Não escolhi trabalhar com autismo, mas aceitei o convite, né? Aceitei esse desafio. E ser professor, em geral, não é fácil. Na universidade, na educação fundamental, no ensino médio, na educação infantil. Não é fácil ser professor em nenhuma modalidade de ensino, também EAD ou presencial. Então, sempre vai ter desafio. Mas, quando a gente está falando de inclusão, uma queixa que recebi recentemente, inclusive, da secretária de Educação do interior, lá do Espírito Santo, onde eu fui dar uma palestra por conta do mês do autismo, ela falou assim, os professores não estão na sala de aula para receberem um cuspe na cara. E eu concordo com ela. O professor não está na sala de aula para ser agredido. Também concordo com ela. O professor está ali para ensinar, para educar, para passar um conhecimento, para orquestrar, né, essa sinfonia. Então, eu creio que tem um desafio muito grande a ser feito, mas eu acho também que tem um problema de valorização docente, ou seja, a gente não valoriza os professores como eles deveriam ser valorizados, a nossa sociedade como um todo, e valorização passa inevitavelmente para o reconhecimento salarial, ou seja, a gente precisa rever quanto que um professor ganha, porque é uma função que precisa melhorar, né? Sim. O professor deve ganhar mais do que está ganhando hoje. Essa é uma pauta que eu já trago aqui para o nosso bate-papo. E também formação docente, porque na medida que eu ofereço mais, eu também posso cobrar mais. Então, eu posso cobrar desse professor uma formação de prevenção para a crise. Eu acho que a partir daí a gente começa a aliviar um pouco esse equilíbrio, porque todo mundo vai cobrar do professor, Adriano. Todo mundo cobra do professor. A sociedade cobra do professor, os pais vão cobrar do professor, o coordenador vai cobrar do professor, os alunos cobram do professor. Quando o professor chega em casa, ele é cobrado pela família, ele está corrigindo prova à noite, e a família, poxa, você não passa mais tempo com a gente. Então o professor ele é cobrado por todo mundo, e é uma pessoa que está muito sobrecarregada. Então ele precisa achar esse ponto de equilíbrio entre o racional e o emocional, e creio que a preparação, a formação continuada, porque um professor que está hoje na sala de aula, há 20 anos atrás, a gente não tinha esse número de autistas. E aí é interessante a gente perceber que a gente tem 1,3 milhão de pessoas autistas nas escolas regulares. Olha, é assustador. Enorme. Assustador. E assim, a gente tem 47 milhões de alunos matriculados na educação fundamental. Então, destes, com laudo, 1,3, né? Exato. É um número podemos dizer importante. quase 10% é um número com laudo sem laudo, né? É um número importante. E vai aumentar. Sem dúvida. Vai aumentar. Essa escala que, desde 2010, que você trouxe essa estatística, ela vem aumentando ano a ano, em torno aí de 40%. É um número que que eu acompanho de perto e é um número que precisa mudar. Mas a educação precisa mudar para todos, né? Eu quero escutar um pouco a Júlia também aqui, e aí quero trazer esses outros pontos depois. Não, e sabe, e é muito importante falar disso porque tem outra estatística dizendo que os professores que trabalham com neurodivergentes na sala e não tem preparação para isso, tem um índice de 40% a mais de desistência funcional. Eles desistem, falando, não consigo mais trabalhar com isso, estou ficando com um burnout, não aguento mais, e saem fora, né? Tem um dado recente que eu estava vendo, saiu na mídia, foi bem falado, o ano passado, fizeram um cálculo em São Paulo, dizendo que mais de 95 professores por dia, 95 licenças por dia por saúde mental, vindo de professores da educação pública de São Paulo. Os afastamentos. Então isso é muita coisa, E em termos de custos disso para o Estado, para nós, né? Porque quando a gente imagina a educação pública, a gente tem que pensar que é o nosso dinheiro que está sendo gestado ali. Então a gente tem que...
O problema é que quando a gente vê as pessoas legislando, fazendo as leis lá em Brasília, elas fazem muito desconexa de uma realidade que a gente vive no Brasil inteiro. Então, está muito desconectada, né, dessa realidade. Exatamente. Eu quero exigir para as escolas adaptações razoáveis, né? Eu quero luz rebatida, luz indireta, né? Quero salas com AEE, porque esse número de 1,3 milhão, eles estão na escola, é um sucesso a inclusão, né? Igual você falou, inclusão é uma palavra bonita. Então a gente tem 1,3 milhão de autistas nas escolas regulares. A gente tem 2,5 milhões de pessoas com deficiência nas escolas regulares. É um sucesso o modelo, né, de inclusão. Não, apenas 45,8% das escolas têm salas de AEE. É isso. Menos da metade. Então, não tem sala de AEE. E sala de AEE não significa que tem inclusão. Significa que tem uma sala de AEE. Só. E acho que o ponto principal nosso aqui, Adriano, é o seguinte: poxa, eu quero sala de AE, quero que elas estejam climatizadas para evitar crise, que tenha luz indireta, quero. Mas, poxa, a gente tem 6 mil escolas que não tem água na torneira, que não tem torneira na escola, não tem água potável. Então, são 500 mil alunos que não têm água para beber na sua escola, que não tem banheiro na escola. Então, como é que eu posso exigir, né, uma sala de AE em uma escola que não tem nem banheiro, que não tem torneira, que não tem água potável? Não tem banheiro, não tem papel, né? Não tem água potável, não tem nada, né? Básico, né? Então, é uma discussão assim. E aí, quando eu vejo uma polarização muito grande nas redes sociais, que a gente estava até falando antes aqui, com relação à inclusão total versus escolas especiais, né? Então acho que a gente vai aprofundar o tema mais para frente. Mas quando eu vejo essa discussão, eu acho ela muito superficial e desconexa de verdade dos problemas reais que as crianças, que os professores estão enfrentando. Então, sim, o professor ele está sobrecarregado, ele está pedindo afastamento por saúde mental e as crianças que chegam lá também estão. E não é só os atípicos, né? A gente está falando de todos os alunos. Então, acho que a gente tem que batalhar educação para todas as pessoas, em todos os lugares, inclusive nessas escolas que não têm água potável, que não tem banheiro, que elas tenham água potável. Então, a gente tem que... Vamos começar a nivelar. Toda escola precisa ter banheiro. Toda escola... Vamos pactuar isso, faz sentido que toda escola tenha água potável, que toda escola tenha banheiro? Então, acho que a gente começa a batalhar para todos, né? E quando a gente está falando de inclusão, em tese é um tema novo, né? Quando se fala de autismo, você volta na formação dos professores, né? Então vamos voltar lá para a formação. Ninguém aprendeu manejo de crise comportamental. Sim. Né? Isso é da área da saúde, não é da área da educação? Peraí. Que área nós estamos falando? Nós não estamos falando de área, nós estamos falando de pessoas. A gente está falando de protocolo de crise. Você fala protocolo de crise para o professor e fala, cara, não é comigo, é com... chama lá o inspetor, que é ele que cuida quando dá crise. Talvez isso precisa vir para o currículo. Vamos começar lá atrás, né? No magistério, antigo magistério, que não tem mais. Mas... na formação, já precisa trabalhar nisso, né? Porque senão, como é que a gente chega? Eu vou fazer uma pós-graduação para ele aprender a fazer manejo comportamental. Não dá mais para fazer isso. Não dá mais, não é verdade? A Júlia, ela deu vários treinamentos sobre manejo comportamental. O que você acha disso, Júlia? Como é que a gente pode resolver essa questão? Porque agora, além da gente estar falando não só de típico e de atípico, a gente está falando de formação para ajudar esses professores a, pelo menos, evitar um burnout. Tem uma máxima, né, que a gente leva no programa Integração Essencial, que entender sobre autismo, entender sobre a inclusão e ainda mais sobre o manejo comportamental, tem que começar desde o porteiro e chegar na sala de aula, chegar no diretor, chegar no coordenador.
E aí, quando a gente pensa em formação continuada, a gente não pode desintegrar a inclusão de um todo da escola, né? Não é só o professor que tem que fazer isso, não é só o coordenador pedagógico que tem que pensar junto com o professor, o PEI. Hoje é essa estrutura, né? E quando tem o AE, o AE. Aí quando tem o AE, tudo é o AE. Exato. Né? Mas a importância da formação, e quando a gente... dentro da minha prática, né? Quando a gente vê a formação e ela é aplicada, a gente consegue sentir a diferença da saúde do professor, porque ele descobre uma ferramenta de como lidar com aquele aluno. E aí a importância do manejo comportamental é exatamente isso. Qual é a ferramenta que eu vou usar? Não tem uma receita de bolo, mas eu consigo olhar para essa criança e consigo definir qual é a ajuda que ela precisa, qual é o manejo que eu vou utilizar. Porque, de fato, não tem comportamentos interferentes. Tem o que gospe, tem o que bate, tem o que só joga o lápis no chão quando está frustrado, tem o que não consegue ficar dentro da sala de aula. E aí a gente vai ter que fazer uma desconstrução junto com o professor do que é importante para aquele aluno. E o que é importante para o aluno não é o que é importante para a escola a partir da grade curricular. É o que é importante para aquele aluno, para que ele chegue a conseguir um aprendizado e desenvolvimento dentro dos protocolos pedagógicos da escola. Então, eu penso que é esse o caminho. Sim, e você fica com a impressão de que quando você é acionada por essas escolas ou pelos municípios, que o ponto fica muito no manejo do comportamento interferente, ao invés da prevenção desse comportamento? Exato. Quando a gente dá ferramentas, principalmente de previsibilidade, suporte visual. Então, quando a gente vai lá e fala assim, vou te ensinar a usar um suporte visual. Mas como que eu vou aplicar isso na sala? Não, eu vou te ensinar a utilizar um timer de maneira certa. Não, mas timer não dá certo, porque vai aumentar a ansiedade da criança. Mas não, calma, o timer é para dar previsão para ela. Vamos utilizar a rotina. Não, mas eu dou a rotina aqui, ó, eu passo a rotina inteira no começo da aula, mas ele tá na aula. Não, é que ele não entra. Então, assim, isso não é culpabilizar o professor, é longe disso. Não é sobre isso, mas qual é o efeito da formação necessária? Porque o pedido de formação de manejo de comportamento vem do coordenador e do diretor. Então, é uma questão cultural eu entender como eu faço para prevenir. Né? É isso. Não, e a gente fala, os professores quando chamam a gente, falam, olha, eu tenho 2, 3, 4 neurodivergentes na sala e eles estão atrapalhando os outros a fazerem o trabalho. E a professora, não consigo, eu preciso chamar tem que ter uma professora auxiliar, tem que ter um AT, porque não dá para trabalhar com esses alunos na sala de aula. Eu quero falar um ponto importantíssimo que você levantou agora. É que assim, não é que os 4 estão atrapalhando a turma. E os professores, geralmente, eles falam isso. Assim, eu também não estou querendo culpabilizar os professores. Mas enquanto a gente ficar com essa visão de que os 4 estão atrapalhando a turma e eles não são a turma, a gente não vai incluí-los de verdade. Exatamente. É bom isso. E acho que esse é o ponto, né? Eu tenho que entender aqueles 4 como parte da turma. E que essas ferramentas que a Júlia falou, né, um quadro de rotina, timer, são adaptações razoáveis, baratas de se fazer, que evitam a crise, que aí sim eu vou gastar 30% do meu tempo fazendo manejo de comportamentos interferentes. Manejo de comportamento interferente é a última coisa. Fazer uma contenção, ou seja, segurar fisicamente um aluno, é a estratégia última que a gente utiliza, né? Porque quer dizer que eu falhei na prevenção. Exato. Então, prevenção é a estratégia para manejo de comportamento interferente. A gente fica fazendo prevenção do horário que o aluno entra até o horário que o aluno sai. Eu estou fazendo prevenção de crise. E não é somente para o aluno típico, é para todos os alunos. Um dado importante. Eu lembro que quando teve alguns atentados nos Estados Unidos com relação a tiros, né, e assassinato de alunos, um político falou que eram pessoas que tinham parafuso frouxo.
né? E aí, um dado importante, 93% dos atentados, estudo do FBI, né, são cometidos por típicos e não por atípicos. Então, assim, a maioria da violência, a gente está falando de 93% da violência na escola, não é fruto dos neurodivergentes, é fruto dos típicos. Então, a gente vê uma escola que está doente, por exemplo, com relação à automutilação nas meninas, que estão aí entre os 13, 14, 15 anos de idade, que vão para o banheiro da escola se cortar, porque por conta de uma foto da turma, ou porque sofreram bullying. Então, assim, elas vão para um banheiro fazer automutilação. Então, é uma escola que precisa de gestão de manejo de comportamento interferente para todos, que precisa discutir saúde mental para todos, que precisa levar a sério a questão do bullying. Porque se eu estou querendo consertar essa caixa chamada escola, né, eu quero também consertar a sociedade, né? Não adianta eu, depois que eles saem da escola, eles irem para uma sociedade quebrada, que faz bullying, que tem discriminação, que tem a questão de preconceito. Então, assim, se a gente, inclusive, tirar as pessoas com deficiência desse ambiente de ensino regular, a gente está tirando o exemplo para ensinar respeito. Sabe por quê? Eu falo assim, que ensinar matemática para um aluno é muito fácil. Basta eu levar uma bacia e umas laranjas para a escola e falar, 2 laranjas mais 2 laranjas. Ele vai olhar dentro da bacia, se ele sabe contar, ele vai ter o pré-requisito, 4 laranjas. Aí eu pego a mesma bacia, 2 laranjas 3 vezes, ele vai olhar 6 laranjas. Por quê? Eu posso levar a bacia e a laranja, eu posso levar o exemplo. Então aí eu consigo ensinar matemática. Agora, vai ensinar respeito para um aluno. Ensinar respeito é muito mais difícil do que ensinar matemática. Tem que ter exemplos. E se eu não tiver uma pessoa com deficiência, que eu trate ela com exemplo, eu não estou dando exemplo para eles, eu estou dando um exemplo de exclusão. Tem um exemplo muito bonito sobre isso. Teve uma escola que logo no começo do projeto, eu fui fazer um acompanhamento e estava fazendo uma gestão das acompanhantes terapêuticas daquela escola. E um dos pontos que foi trabalhado com a escola é que o grupo acolhia o grupo. Então, não existia esse papel do cuidado e só do professor. O grupo precisava cuidar também daquele aluno. E foi tão bonito esse processo de passar essa informação para a professora e ela falou assim, nossa, é verdade, essa não é uma responsabilidade só minha. Porque uma criança ela é uma responsabilidade de todos, né? Então, esse grupo passou com o trabalho da professora em compartilhar o livro. Teve uma situação muito legal. Ele tinha hiperfocos em livros, e aí foi a aula de educação física. Ele não ficava na aula de educação física. E aí ele foi na biblioteca, pegou todos os livros que tinha repetidos, que era a quantidade da turma dele. Ele levou os livros para o meio da roda de alongamento. A professora olhou, pegou um livro. Gente, agora a gente vai alongar com os livros. Então, levanta o livro. E aí foi a primeira vez que ele participou do alongamento na aula de educação física. E assim, isso e várias outras coisas, né? Que a partir de um olhar empático, você faz uma mudança na vida dessa criança, né? E do professor também, porque ela começou a ficar mais leve. Falou, pô, o cara tá participando, vou colocar aqui o nome, o João tá participando. Olha que legal, o João tá participando. O João sabe ler. Olha só, o João entende a prova, porque antes a prova não era nem dada para ele. E a sala começou, o João tá fazendo a prova, vamos fazer silêncio. E ele permanecer na sala. Uma criança que não ficava 15 minutos dentro da sala, passou a fazer prova sozinho dentro da sala, sem suporte. Então, assim, é um resumão desse caso, mas acho que traduz, né? E o impacto disso para a vida do João e da turma. Com certeza. Né? Porque, e aí o João virou a turma, né? É isso, ele faz parte da turma. Faz parte da turma. Que é o nosso... que iniciou todo esse bate-papo. Exatamente. Aqui. E é o que eu ia dizer agora. Estar no mesmo ambiente não garante troca cultural. Ou socialização, se não houver nenhum código de comunicação como mediador. Exato. Né?
e nem adaptação ambiental. A questão está agora na gente, como que a gente transmite isso, não para as crianças, mas primeiro para os adultos, para aprenderem a trabalhar com as crianças sobre isso. E é isso que é um ponto que eu queria esse debate com vocês. Aonde que está a falha na escola regular? Porque eu vou fazer um paralelo. Por exemplo, eu fui morar fora do país um período. Só que eu não sabia falar nem inglês e nem italiano. Ela perguntou, Adriano, por que você foi? Eu falei, não sei também. Me chamaram, eu fui. Né? Eu falei assim, lá eu aprendo. Eu falei, é só chegar e aprender. Eu sentava numa mesa com reuniões, com alemão, com francês, com italiano, todo mundo conversando lá em inglês, às vezes cada um na sua língua. E eu aqui, que a hora que eles olhavam pra mim, eles falavam assim, mas do que esse cara tá falando, cara? Ou seja, eu tava gastando energia tentando entender o que estava acontecendo. Tá? Eu estou tentando me colocar num lugar, imagina de um TEA nível 3 de suporte, numa sala, o professor ensinando, se for matemática pode ser até mais fácil para ele, mas falando sobre história. Cara, quanto de energia ele gasta para tentar entender o que está acontecendo, né? Se não houver uma adaptação, se não houver uma maneira especial para poder passar esse assunto, né? Aonde a gente falha aqui? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque não é possível que não tenha uma via para a gente poder seguir, né? A gente está falhando, né? Como é que a gente faz? Manuel, você que aplica, que tem uma metodologia de PEI para aplicar, me fala um pouquinho para onde a gente pode ir. Eu acho que, primeiro eu quero te agradecer por essa pergunta, né? Porque eu quero muito falar sobre isso. Muito bom. Então, assim, a gente precisa olhar o PEI realmente como uma ferramenta e não como um formulário, né? Obrigação, né? Uma obrigação que o coordenador vai cobrar de mim, então... O supervisor vai vir aqui, não tem o PEI. Isso, e olhar para o PEI não como esse formulário, como essa ferramenta, mas como um plano de voo, é um planejamento. E aí eu quero fazer uma analogia. Vamos supor que você, Adriano, me convide para jantar na sua casa. Oi, Manuel. Está convidado. Não, esse é seu. Esse é para daqui a pouco. Mas vamos supor que você me convida para jantar. E aí... eu chego lá na sua casa e aí não tem uma cadeira para eu sentar. Aí eu olho para a mesa e não tem meu prato, não tem meu talher, mas tem a comida em cima da mesa. E aí eu vejo todo mundo sentando, comendo, e aí eu fico esperando a cadeira, fico esperando o prato, fico esperando o talher. Aí 9, 10, 11 horas eu vejo que não vai aparecer cadeira, não vai aparecer prato e não vai aparecer talher. Eu vejo a comida e eu vou lá com a minha mão e começo a comer. O que você vai falar? Nossa, olha Manuel, como é mal educado, comendo com a mão, olha, nem sentou, né? Então a gente está exigindo isso do nível 3 de suporte. Eu convidei ele, né, porque ele chegou na escola, 2,5 milhões de pessoas chegaram na escola, e uma escola que não tem o suporte para ele, não tem a mesa para ele sentar, não tem a cadeira para ele sentar, não tem o talher para ele comer. Então a gente precisa oferecer sim as ferramentas de adaptação para que ele consiga acessar esse conhecimento. E é por isso que ele vai na escola, para basicamente duas coisas. Então o professor ele precisa ser o mediador de conhecimento e promover habilidades sociais ali. Ele não pode deixar as habilidades sociais ao acaso. O Joãozinho vai ser amigo do Pedro, que é amigo do Henrique. Não, eu vou montar um roteiro de habilidades sociais, de estratégias de habilidades sociais, porque eles vão se relacionar, e eu também vou fazer a mediação do conhecimento. É para isso, e por isso que eu quero ser professor, né? É para isso que eu quero. E vou tirar do autista nível 3 de suporte, ou da pessoa com deficiência, ou da pessoa com dislexia, descalculia, qualquer que seja a demanda dela, eu tenho que tirar o alvo das costas dela. Porque está todo mundo falando, ele está fazendo isso por conta do Enzo Gabriel, que é autista. Não, eu não estou fazendo isso por conta do Enzo Gabriel, que é autista. Eu retiro isso. Como é que eu faço essa retirada do alvo dele? Eu não estou fazendo adaptação, é para todos os alunos. Então,
se eu quero chamar a atenção, porque tem um aluno, o Joãozinho, né? Que é o que a gente usa, o Joãozinho está fazendo bagunça, e aí eu não chamo a atenção do Joãozinho, poxa, Joãozinho, você está fazendo bagunça, né? Não, porque isso vai dar atenção, né? Então, qual que é a função desse comportamento? É a atenção? Eu estou dando atenção para ele. Eu vou falar para a Carolina, que está do lado dele, que levantou a mão, parabéns, Carolina, você levantou a mão para falar na sala de aula, você vai ganhar uma estrela, e aí no final vou fazer um sorteio, os melhores alunos aqui que mais bem comportados hoje vai ganhar um sonho de valsa do professor. Bom, falei a marca, era um bombom, né? Mas enfim, vai ganhar um bombom aqui da professora. E aí a gente começa a usar reforço positivo, não por conta do Enzo Gabriel, mas para todos os alunos. Então assim, todos os alunos precisam de prato, de talher, né, para essa festa que a gente quer falar, que é a festa da educação. Então, a gente está promovendo isso. A economia de fichas, Emanuel, é uma ferramenta super acessível para o professor aplicar. E aí, voltando um pouquinho, tá vendo como o treinamento faz uma falta para o professor? Porque eu encontrei diversos professores, nenhum sabia fazer isso. Nenhum sabia como que funcionava economia de fichas. Mas eu vou ter que dar um presente? Eu vou ficar reforçando? Não, é exatamente o que o Emanuel colocou agora, né? Então, esse equilíbrio dentro da sala de aula. E eu falo assim, gente, essas ferramentas, ela vem tão simples, ela vem com uma sensibilidade para a situação, que a gente acaba reforçando e olhando para os pontos de potencial da criança. Eu sempre olhava para o professor e falava assim, o que ele sabe fazer? Não é o que ele não sabe, o que ele sabe. O que ele pode fazer. O que ele pode fazer. O que você sabe da potência dessa criança. Potencialidade. TO e TOs, potencialidade. A gente adora essa palavra. E o que está acontecendo, né? A gente tem, os professores, por exemplo, eles têm 2 momentos no ano para fazer formação de manejo, de técnicas assistivas, etc., para típicos, atípicos, para tudo, para preencher a caderneta, para tudo. 2 momentos no ano, no início e em julho, né? BNCC, metodologias ativas, tem todo mundo cobrando professor. Todo mundo cobrando. Daí ela tem que fazer o PEI, daí ela fala assim, bom, alguém já fez um PEI de alguém aí? Fiz, me empresta. Ctrl+C, Ctrl+V, nível 1, nível 2, nível 3, não importa. Ele tem TDAH ou autismo. Meu, é tudo igual, manda Ctrl+C, Ctrl+V e você vai olhar o mesmo PEI para todo mundo. Copiou. E aí, cara, por que não dá certo? Não sei. Não dá certo o PEI que eu faço, não adianta, né? E lembrar que é um plano de ensino individualizado. Exatamente. Né? Então, assim, ele responde àquelas necessidades de suporte daquele aluno. Então, são estratégias pensadas para aquele aluno. E o ideal é que todos os alunos tivessem o seu próprio PEI. Inclusão, ela começa na escola, mas ela vai desembocar no mercado de trabalho. Uhum. Então, se eu não incluo na escola, eu excluo do mercado de trabalho. A cada 7 autistas, 6 estão desempregados. Então, aonde que está a barreira? Lá na escola. Então, a gente tem uma barreira anterior. Por quê? Apenas 35% terminam o ensino médio. Então, a gente está falando de uma barreira muito grande que pode avançar na educação infantil, avança no Fundo 1, mas a partir do Fundo 2, a gente vê a curva começar a cair, né? E aí a gente tem um problema. A conversa está muito boa, muito tranquila, então eu preciso colocar mais pimenta aqui. Bora! Tá? E uma classe especial dentro da escola regular, funciona ou não funciona? A nível 3 de suporte. E aí, o que eu faço? A gente vai falar de crenças agora, né? Porque são crenças em modelos e assim, as minhas experiências que eu posso falar, que eu acho, quando eu vou para fora, né? Então, quando eu vejo, aí a gente vai lá em Stanford, né, fazer o curso de formação de professores em Stanford, chamado STEP, que é o curso de formação. E aí você visita a Sequoia High School, né, que é uma escola parceira de Stanford, e aí você vai visitar a parte de inclusão da Sequoia High School.
Aí você vai ver a sala toda com carpete, luz indireta, não produz sombra na mesa, né? Então, uma mesa que não produz sombra, a parte de inclusão. Cozinha, escola, lavanderia, escola, para o currículo funcional. Então, assim, é realmente de dar gosto. É uma escola regular, mas que tem a sua turma de inclusão nível 3 de suporte ali, somente para alunos. Só que, Adriano, eu estou falando do estado mais rico, que é a Califórnia. Eu estou em Palo Alto, que é a cidade mais rica da Califórnia. Eu estou na Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, que é um dos países mais ricos do mundo. Aí eu quero pegar um modelo que funciona lá na Sequoia High School e trazer ele para a escola que não tem torneira. Modelo Tupiniquim, vamos lá. Como é que eu adapto? Como é que eu exijo isso dessa escola que não tem torneira, que não tem banheiro? Então, eu acho que a nossa discussão, quando eu falo de educação para todos, é de educação para essa criança que está excluída. Porque se eu tenho 47 milhões de alunos na educação básica, hoje no Brasil, eu ainda tenho 5 milhões que não estão frequentando a escola. Então, primeiro eu tenho que garantir que esses 5 milhões comecem a estudar. Primeiro eu tenho que garantir que esses 500 mil tenham acesso à água potável e a banheiro na escola. A gente tem que encarar todo o problema. Eu não posso olhar somente para a minha sardinha e falar, poxa, eu vou puxar aqui a brasa para a minha sardinha e montar um modelo de alto padrão que eu posso cobrar 50 mil reais no particular de uma pessoa para que ela, por mês, né, para que ela ensine o currículo funcional para o filho dela. Eu estou falando da classe A+, do Brasil, que é uma minoria. Mas não tem uma fórmula criativa para a gente colocar isso? Eu entendo, mas vamos dizer que, ok, precisa disso, mas eu continuo tendo 1,3 milhões... Sim. Que precisam ser incluídos. Não dá para esperar resolver esse aqui para resolver esse. Ele vai ter que entrar em paralelo. Como é que a gente faz com isso? O problema já chegou. Não é que o problema, né? Eles não são problema. É a problemática. Ué. Os alunos já chegaram na escola. Já chegaram, tem que resolver. Agora eu tenho que dar conta dessa demanda. Exato. E que bom que chegou a demanda. Porque se a demanda não chega na escola, a escola não se prepara. E a demanda está em algum lugar. Não chegou na escola, mas está em algum lugar. Que é esses 5 milhões que estão aí sem escola. Exato. Quando a gente inclui eles, a gente vai saber quantas de pessoas com deficiência, quantos cegos, quantos surdos estão sendo deixados para trás. Exato. Às vezes no mesmo município, não vou citar o município, às vezes no mesmo município você tem, por região, uma diferença gigante na estrutura da escola. É só olhar aqui em Sorocaba. Já você consegue enxergar, né? Isso. Uma grande diferença na estrutura da escola. E sabe o que eu penso, assim, Emanuel? Eu acho que é até coisa de terapeuta ocupacional mesmo. Não necessariamente a gente precisa de uma sala de recursos. Eu acho que a sala de recursos tem que andar com a gente nesse sentido. Cara, eu chego numa sala de aula de educação infantil, a galera tá começando a se alfabetizar, eu olho pra lousa, eu tenho alfabeto em cima, números embaixo, rotina do lado, professora no meio e mais um monte de atividade em todas as paredes da sala de aula. Como que uma criança neurodivergente vai suportar ficar numa sala com tanta informação? Nem eu, quando eu vou lá, eu consigo prestar atenção na professora? É sobre isso. Tá? É da gente achar um meio termo para poder organizar isso. Eu já cheguei assim, olha, tinha uma criança com questões de crise mesmo na escola, e aí a escola não tinha sala de recursos, não tinha, porque eu sempre falo assim, a gente tem que direcionar essa criança por um ambiente mais tranquilo antes que a crise escalone, porque a gente precisa proporcionar para ela o quê? Segurança. Proporcionar segurança nem sempre é eu colocar a mão na criança, mas eu conseguir fazer o manejo dessa criança. Qual que é o ambiente mais tranquilo? É aqui, a sala de informática? É a biblioteca? Então vamos colocar uns puffs aqui, e aí um espaço na escola mais calmo, né? Então eu acho que pode começar essa flexibilidade, porque eu já fui em escola que o diretor não quer flexibilizar esse espaço, porque ele não quer esse problema, então ele vai colocando várias barreiras, porque assim, quanto mais barreira eu colocar, aí talvez essa família tire essa criança daqui. Eu tenho. É exatamente isso.
Só que nem sempre é só o neurodivergente que precisa desse ambiente. As crianças típicas, às vezes, precisam de um ambiente mais silencioso. Nem todas as crianças desenvolveram a capacidade de autorregulação ainda. A autorregulação emocional e, assim, eu defendo o espaço da calma na própria sala de aula. Exato. Porque, assim, a gente pode pegar um daqueles blocos de EVA, né, de tatame, e colocar uma régua de emoções, colocar um fone de ouvido ali, para um abafador, uma almofada. Adaptar a cadeira. E deixar que a criança vá para aquele local. Permitir a autorregulação dela. Tem escola que não permite a autorregulação. Porque se eu falo assim, não, o Adriano tá fazendo bagunça, eu vou levar ele lá para o espaço da calma. Não, virou canto do castigo, Adriano. É verdade. A criança que tem que falar assim, não, eu preciso, exato. Eu tô em um momento, ela passa a reconhecer que ela está entrando em uma desregulação emocional. Isso é libertador para ela, porque para a turma... Mas você não acha que os típicos também vão se sentir injustiçados, que eles também querem ir para aquele cantinho? Mas eles podem. A ideia é justamente essa, a gente tirar o alvo, é um espaço da calma para a turma, e não para o Enzo, né? Então, isso é feito para todos. Então, a gente faz estratégia para todos. E aí eu quero retornar, por exemplo, na sua pergunta que foi difícil, a pergunta se você acredita na sala... uma sala exclusiva dentro de uma escola regular, eu acredito que um aluno ele possa ir para a escola somente para passar o recreio, se isso for o que ele aguenta. Eu acredito que socializar. E aí o pessoal fala assim, não, mas ele vai lá só para socializar? Cara, você sabe o que é socializar? Você sabe o que é socializar? É isso. É muita coisa quando se fala de autismo, né? É tudo. É pra tudo. Muitas vezes eu ligo, a gente conversa, né? Então, o assunto não importa. O que importa é a gente estar ali socializando. Exato. Porque nós somos um animal social. Né? O ser humano é um animal social. E a gente precisa socializar. E a gente precisa se adaptar a isso, né? Então, assim, eu acredito... Se é isso que ele pode, então assim, que ele vá somente para o intervalo, que ele vá somente para o lanche, que ele vá somente para a aula de educação física, que ele vá somente para a aula de artes, né? Ou que ele tenha, opa, que ótimo, ele tem um currículo funcional na escola que ensina ele a amarrar o cadastro do tênis. Que bênção, porque essa escola ela entendeu que tem uma terceira via. Exato. Perfeito, é sobre isso. E vamos caminhando para o final. O assunto é muito bom, mas olha só. Agora, não sei se eu já sei a sua resposta. Né? Escola regular ou escola especial? Quando eu escolho uma e quando eu escolho a outra? Existe um momento de decisão para agora não dá, preciso levar na especial. Quem escolhe? A família? É a família. Tá. Então, se for a família, a escolha é da família. Mas não necessariamente vai ser assim. E eu vou falar o porquê. É óbvio que eu quero descriminalizar as escolas especiais. Eu não acredito em um modelo único. Eu acho que a gente precisa de soluções múltiplas, porque o problema é um problema de educação, é um problema muito mais amplo do que a gente imagina. Porque quando a gente vai na realidade, a gente vê escolas sem água, sem energia. Então a gente precisa resolver esse problema. Mas imagine nesses lugares onde a escola não tem água encanada. Imagine o autista nível 3 de suporte mais frágil economicamente. Ou imagina ele nesse lugar, ele negro e ela. Agora uma mulher. Então a gente está falando de um contexto de exclusão múltiplas, em um lugar onde a exclusão é a ordem, né? É a palavra. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai para uma escola especial. Que escola especial vai ser oferecida para ela? É uma escola dessa que tem cozinha? Voluntários. Não, é uma escola que vai virar depósito, ela não vai ter gente preparada. A realidade é essa, a realidade é dura. Não vai ter preparo, né? Essa pessoa não vai ter preparo para receber. A estrutura vai ser ruim,
os profissionais vão ser profissionais do coração, mas eles não vão ter a formação. Eles podem estar muito bem intencionados, mas eles vão acabar segurando, vão acabar fazendo contenção física. Pode haver casos de abuso, igual a gente já teve no passado. E aí, se a gente pegar um número, que é um número muito triste, de cada 10 mulheres autistas, 9 já sofreram abuso sexual. Então esse é um número muito ruim, triste, péssimo, que é um número que a gente tem que trazer para a mesa e tem que oferecer soluções para isso. A gente não pode fechar os olhos para isso, a gente não pode colocar isso embaixo do tapete. Dói. Eu tenho uma filha autista, dói eu falar isso, eu tenho medo disso. Eu tenho um dos meus maiores medos é que o meu filho, nível 3 de suporte, seja abordado por um policial na rua. Esse policial está preparado para fazer uma abordagem de um autista nível 3 de suporte? Será que meu filho vai sobreviver a uma abordagem policial? Então eu tento evitar ao máximo essa abordagem, mas tem lugares que a criminalidade, inclusive, Adriano, é a única opção que uma pessoa neurodivergente vai ter, porque ela não tem acesso à escola, ela não tem mercado de trabalho, e aí alguém vai, leva esse pacote ali para mim, e ela não sabe o que o pacote tem, e ela acaba levando. E aí o crime, eu te dou um tênis, eu te dou o hiperfoco dele, né? Eu te dou um dinossauro para você fazer isso. Isso acontece. Então a gente está falando de um problema que é maior do que o que está nas redes sociais. Eu acho muito grave um influencer apresentar a escola especial como uma solução para tudo, como um oásis, e não é. Né? O nosso problema é educação para todos, para todas as pessoas. É isso que a gente tem que começar a discutir. A gente precisa discutir no Brasil os problemas reais do Brasil. E assim, ficar mirando, obviamente, o horizonte de soluções que a gente tem lá na Califórnia, né, lá em Palo Alto, né, gerida por Stanford, eu acho fantástico. Quando eu saí de lá, eu falei, eu quero que meu filho estude aqui. A gente fica com esse desejo. Só que a realidade dele está aqui no Brasil. Né? Então, como que a gente vai construir esse país para isso, né? E se tem uma coisa que muda a vida de uma pessoa, é a educação. E eu sou prova disso. A educação transformou minha vida, né? Eu sou muito grato a uma professora específica, né? Professora Eridan, que está no céu, que foi ela que me salvou, ela que me pegou e falou assim, não, vou te ensinar. Eu vou dar um jeito em você. E aí ela pegou, eu tenho dislexia, né? Então eu sou disléxico. Então ela pegou para me ensinar. Então foi ela, né? Eu sou um neurodivergente, né? Então foi ela, a professora Eridan, que aceitou o desafio, aceitou o convite e me guiou. Então a educação transformou minha vida, né? Então depois disso eu consegui avançar e acho que é isso que vai transformar efetivamente a vida do nosso povo, e acho que é isso que vai transformar efetivamente a vida dos autistas, acho que é isso que vai transformar efetivamente a vida das mulheres, ou seja, das minorias, né, pessoas com outras sexualidades. Então eu acho que a educação, ela é sim uma ferramenta de transformação, e na medida que eu não ofereço isso para as pessoas com deficiência, para as pessoas mais frágeis, né, a gente está tirando essa possibilidade dele pegar essa ferramenta e fazer essa transformação na vida dele. Manaus, você sabe que eu estava comentando com o Adriano antes de a gente começar, que sempre pesquisei e falei, cara, qual que é o modelo, quem é que está fazendo um modelo de inclusão que está funcionando? E aí, quando a gente vai pesquisar, os países nórdicos estão funcionando, Estados Unidos, né, cada estado ali do seu jeito funciona. Eu falei, até Cuba, né, tem feito coisas legais. E aí eu trouxe um recorte que é muito legal, isso que você está trazendo, é o tamanho e a dimensão do Brasil. E o Brasil, ele é muito multicultural. Então, quando a gente fala de São Paulo, a gente não fala da mesma situação do interior da Bahia, a gente não fala da mesma situação do Acre. Porém, eu acredito que tem que haver uma ampliação dentro da academia, dentro das universidades. Porque quando eu estava na faculdade, a nossa única discussão aceitável era a inclusão total. E essa visão, ela é muito boa. Essa visão me formou, né?
Mas quando a gente vai para uma realidade dentro da escola, a gente vê o nível de suporte 3 e a gente vê que a escola não está preparada, que a educação não está tendo informação, que não tem ferramenta, a gente se pergunta, cara, esse moleque, ele tá conseguindo ficar bem dentro desse ambiente? Quanto ele tá sofrendo. Ou ele tá em sofrimento? Então, assim, é lógico que aquela ideia de escola especial que a gente tinha antes, que era muito manicomial, que, né, ela não tem que voltar, mas as escolas especiais elas têm que ser discutidas no sentido de como introduzir a escola especial dentro do sistema regular. E se isso dá para ser híbrido, né? Acho que nem 100% uma coisa, nem 100% outra. Porque tem que ter espaço para isso. Porque tem crianças de nível de suporte 3 que... E eu acho que a gente tem uma ferramenta fantástica para isso, que é o PEI. Acho que o PEI, ele é um caminho para essa terceira via, onde eu falo assim, poxa, o Enzo, ele precisa de adaptação aqui para essa parte aqui do currículo, ok, e eu vou dar as adaptações razoáveis. Poxa, já o Gabriel, ele vai precisar de um currículo funcional, que são essas adaptações AVDs, que vai dar uma vida mais digna para ele e vai realmente, a educação vai transformar a vida dele. É isso. Mas a gente pode ter escolas especiais, a gente pode ter escolas regulares que recebam esses alunos, inclusive que sejam matriculados nessas escolas regulares, que frequentem a biblioteca dessas escolas regulares, que frequentem os laboratórios de informática dessas escolas regulares, que possam inclusive emprestar os livros, né, fazer empréstimo de livros, ou seja, que tenham acesso a essa escola e vão socializar nela, e que tenham um roteiro de socialização. Que não pode ficar utópico uma situação, acho que tem que ter um grande conselho que esteja discutindo isso no MEC, que a gente consiga discutir isso enquanto política pública, é que eu percebi, dentro de um município específico, e isso deve ser geral, a distância entre a educação e a saúde, a distância entre a educação, a saúde e a assistência social, enquanto os três deveriam estar se conversando sobre esse assunto. Exatamente. Dentro do município. Cara, o município era pequeno. É isso. E quanto maior, pior. Exato, e quanto maior, pior. E não adianta eu consertar a escola, né, inteira, fazer esse trabalho hercúleo, né, sem consertar, por exemplo, a segurança. Exato. Como que eu preparo os policiais para lidar com essa realidade? Exato. Né? Como que eu preparo as empresas? Porque está tudo muito bem, a inclusão aconteceu na escola. Vamos dizer que a gente consiga solucionar isso, que não está solucionado, mas vamos dizer, poxa, discutir muito, né? A gente conseguiu solucionar. E quando a gente vai para as empresas, será que elas incluem? Será que a gente tem vagas adaptadas realmente? Pô, a lei de cotas existe há 35 anos. Menos de 49% da lei de cotas é cumprida. Eu sou acionado diretamente por várias e várias empresas querendo contratar para deixar em casa. Eu falo, esse modelo a gente não faz. Né? A gente prepara para ele trabalhar aí com você. Né? Mesmo que seja um trabalho remoto. Adriana, a gente está fazendo agora a nossa nova edição do COTEA, vai se chamar Conectea. A gente vai abrir as portas da USP. A gente está falando simplesmente do maior polo de pesquisa do Brasil para 50 alunos autistas. 25 deles vão frequentar as aulas presenciais lá na USP, lá em São Paulo. Eles precisam ir lá. Então a gente está com seleção aberta, inclusive. Você via Conectea ou Adapt? Adapt e Conectea. Conectea é um projeto da Adapt junto com a ANA, Associação Nacional de Administração, e a Poli-USP. Então a gente tem um grupo de pesquisa na USP e a gente vai abrir agora. A turma começa dia 7 de maio, as inscrições estão abertas. Já faz o jabá, né? Já vai. Pessoal, se inscreva, conectea.com.br. Dia 7 de maio começa as aulas. Então a gente vai estar recebendo esses autistas lá, no maior polo de pesquisa do Brasil, em uma das universidades mais respeitadas do mundo. Então, assim, abrir as portas da USP para as pessoas autistas, para mim, é uma grande satisfação. Sem dúvida. E acho que esse é um modelo que prova que fazer adaptações razoáveis é possível, aonde a gente está num ambiente de excelência altamente concorrido, mas que os autistas vão estar no RU, restaurante universitário, vão estar lá na biblioteca, né? E hoje, quando a gente
vai lá na Poli, a gente vê professores autistas, alunos autistas, né, frequentando já a Poli e com diagnóstico, pessoas com cordão de girassol. Então, assim, a gente vê essa mudança. Então, a gente está vendo que a demanda está chegando agora nas universidades. Então, ou seja, está subindo. Mesmo com toda a deficiência desse modelo de inclusão, é um modelo que conseguiu passar essa pessoa para a universidade. Alguns conseguem. Alguns conseguiram romper a barreira. Que precisam ser respeitados. Sinal que de alguma maneira funciona. É porque a gente tem, Adriano, aquela Eridan, aquela professora que é heróica. Mas a gente não pode depender mais dos heróis. Porque isso acaba... Para mim é uma grande satisfação ter encontrado um herói na minha vida. Sim, eu estou aqui graças a ela, né? Mas a gente tem que ter um sistema que não dependa de heróis, que a gente consiga fazer para todos. Porque quando a gente pensa em inclusão, é assim, inclusão é educação para todos. Eu tenho uma última estatística aqui, ó, que diz exatamente o que você está falando. 40% das pessoas, assim, um PEI bem aplicado, ele reduz em 40% a necessidade de mediação individual, ou seja, né, tá todo mundo buscando AT, buscando o professor auxiliar, etc., mas o principal é trabalhar no plano que seja bem feito, que ele seja realmente individualizado, né? E que olhe para a pessoa como ela é e como é cada um dentro do espectro, não é verdade? Acho que um ponto só para fortalecer, eu acho que tem de tudo da educação, da saúde e da assistência social, eu acho que um ponto que nós, terapeutas, a gente pode contribuir é entrar em contato com o professor do seu paciente. Gaste um tempo em ensinar como aplicar uma ferramenta de economia difícil. Ah, mas não é meu papel. Cara, você vai estar ajudando o seu paciente. Seu paciente não tem que ser seu só dentro do seu consultório a 45 minutos. Se o seu paciente não conseguir aplicar aquilo que você ensina para ele dentro do consultório, na escola, em casa... Serviu para nada. Demandas sensoriais. Exato. Exatamente. Nossa, demandas sensoriais na escola, né? Tem de montão para todos os alunos. E acho que é uma barreira que é removida, por exemplo, um dimmer, né, de iluminação. Exato. Que você consiga regular a luz. É uma ferramenta muito barata que você consegue colocar ali, que evita uma crise, né, que evita 30% da minha aula desperdiçada. E é só um botãozinho, né? Mas a gente tem que ver esse botãozinho e a torneira. Emanuel, para encerrar, qual que é o dimmer que eu posso utilizar? Assim, me dá só uma dica, por favor, Emanuel. Qual que é o dimmer que eu vou utilizar na minha escola? Infelizmente, eu vou cobrar o professor, porque é a ferramenta mais transformadora que existe, ainda é o professor. Então, a formação docente, né, desse professor, essa formação continuada, precisa avançar. Eu acho que a gente tem um curso de inclusão escolar para autistas gratuito na plataforma da ADAPT, a gente tem um curso de PEI gratuito na plataforma da ADAPT, é para isso, né? E a gente vai lançar um curso de adaptações sensoriais gratuito também, para esses professores. Então, é de maneira voluntária que eles fazem? Sim, mas eu vejo várias escolas aderindo em massa, né? Hoje já nós temos 40 mil professores fazendo os cursos. Então, eu acredito que a educação é transformadora e ela é transformadora também para os professores. E os professores transformados, eles vão transformar a vida desses alunos. Então, eu iria para a formação docente com certeza, sem medo de errar. Júlia, tá na moda falar de sala sensorial. Colocar uma sala sensorial na escola vai adiantar? Não, nunca. Sabe por que não? Porque quando a gente fala do sistema sensorial, não vou dar uma aula disso aqui agora, mas se a gente não souber aplicar as ferramentas que existem dentro de uma sala com equipamentos da integração sensorial, às vezes a gente, em vez de ajudar, a gente vai atrapalhar muito essa criança. Então, às vezes eu posso estar achando que eu estou
ajudando o meu paciente a ficar mais calmo, mas eu estou dando um estímulo excitatório para ele, então ele não vai ficar mais calmo. Né? Então, complemento que o Manuel falou, precisa de formação, seria muito legal se tivesse um profissional capacitado, e esse uso seria muito legal, porque a gente tem resultado dentro da clínica, né? Quando o paciente vai primeiro para a TO e depois para a psico. Cara, ele vai regulado, ele vai ficar bem, né? Ele chega em casa mais cansado, vai dormir. Isso. Mas assim, então tem toda essa questão, né? Desse preparo. Então, sem a formação, não... Diria que não. Acho que a gente pode apostar... Porque uma sala de integração sensorial é cara, você sabe disso. Então, a gente tem que apostar, acho que, em adaptar um canto da escola. Kits. Um kit sensoriais, de Fig de Toys, que tem um abafador. Mas com um manual ou com um treinamento para esse pessoal usar o kit. Porque senão indicação do terapeuta, da criança, um cobertor ponderado, um colete. Então, são coisas que não necessariamente eu preciso de uma sala para ter. É só ter boa vontade de adquirir. É como comunicação alternativa. Não adianta ter um cartaz grande, se você não sabe usar, né? Não, e nem é que tem que ser o cartaz, tem que ser da criança. Cada um tem o seu. É individual a comunicação alternativa, é a capacidade dele se comunicar. Então, se você deixar na parede, ele tem que levantar toda vez. Para apontar. Pedir permissão para falar. Bom, nos alongamos bastante, que tem assunto que não acaba mais. A gente vai ter que fazer um outro episódio para continuar essa conversa. Mas eu queria agradecer, Manuel, a sua presença. Veio de longe, pegou trânsito. Obrigado por sua presença aqui, pela contribuição. E Júlia, como sempre, minha menina. A Júlia começou com a gente, era estagiária, tá aqui uma super profissional. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua contribuição, como sempre. Aprendi aqui. Espero que vocês estejam conosco nos próximos. Adorei. Parabéns pela iniciativa. Eu gostei bastante. Parabéns pelos trabalhos que vocês fazem, que desenvolvem, porque eu sou fã de vocês. Já aquela vez que a gente veio aqui anteriormente. Parabéns por mais essa iniciativa que é levar conhecimento de qualidade para as pessoas que estão precisando. Acho que quanto mais conteúdo a gente tiver assim de alto padrão, melhor. Emanuel, eu quero agradecer também porque eu sou uma beneficiária da ADAPT. Assim, como profissional, a partir dos treinamentos, Superaba, ali no começo, foi essencial. Durante o percurso também, o suporte da ADAPT foi muito bom. Ai, que bom. Foi muito bom. Escutar isso. Muito obrigada. Eu posso dizer que grande parte muito dos obrigada, profissionais... seu trabalho é incrível também. Grande parte dos profissionais do CTL foram formados pela ADAPT. É uma baita de uma escola. Que bom. Vale a pena, hein? É um conteúdo muito rico, assim. Então, entra na ADAPT. Todos os cursos que tiver lá, gratuito, é informação de primeira linha, assim. E ninguém vai estar vendendo nada no final. Como é que faz para entrar lá mesmo, Manoel? adapt.com.br. É só... adapt.com.br, é isso aí. Eu não estou fazendo publi, só recomendando. Gente, muito obrigado. Espero vocês no próximo episódio. Tchau.